para operar. Jesus tem milagre para realizar em nosso meio, em nome de Jesus. E então, queridos, vamos lá. Abra as nossas Bíblias aí, sentadinho mesmo, não precisa se preocupar. O que importa é o Espírito Santo e ele está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diz comigo: para Deus operar maravilhas é preciso antes santificar. Glória a Deus. Pai, obrigado pela oportunidade de estar na tua casa aprendendo a tua palavra com essa juventude linda, com essa igreja maravilhosa. Eu sei que só apenas servo não sei pregar, mas o Senhor sabe. O Senhor tirou esse humilde servo lá do meio do mato, pregando para todas as árvores, e disse: te levarei para pregar para as árvores. E aqui estou diante delas. Nada consigo nem posso falar se o teu Espírito não for comigo. Mas eu te peço em nome de Jesus, fale conosco em nome de Jesus. Queridos, pois bem, também assentos. Deixa eu contar um pouquinho dessa história desse homem chamado Josué. Lá no livro de Êxodo, nós vamos encontrar este homem chamado aqui na frente, no tema de vocês, Josué. Mas Josué não existia. É mesmo, Josué? Eram simples jovens que viviam lá no passado com um grande líder chamado Moisés. Para quem não conhece, Moisés foi um homem usado por Deus para operar os maiores e as maiores maravilhas que se operou na terra através de um homem com o poder de Deus sendo usado nele. Amém. Abriu-se o mar, a terra abriu a boca, engoliu muito, a rocha saiu água. É só para você entender que Deus é o Deus do impossível, Ele está aqui. Aleluia, Deus! Glória a Deus! E lá você vai entender para chegar onde vocês chegaram. Era um homem chamado Oséias, filho de Num, príncipe da tribo de Benjamim. Quem era Oséias? Era um homem ou um jovem que acompanhava o seu líder chamado Moisés. E aonde Moisés ia, ali estava Oséias com ele. E a Bíblia diz que Moisés vai em direção ao monte. Deus diz: Moisés, sobe ao monte, porque eu vou dar os 10 mandamentos para você governar o povo no Egito. E para você que não sabe que povo é esse, era um povo que era massacrado, humilhado por Faraó. E o povo cansado e sofrido, e o gemido deste povo chegou até os céus. E Deus, ouvindo o gemido do povo, usou Moisés e disse: Moisés, vá libertar o povo. E Moisés, em obediência, vai libertar o povo. Chega, faz os milagres e as maravilhas. E Deus pega aquele povo que era escravo e leva eles para o deserto. E o que temos no deserto, pastor? Frio na madrugada, chega abaixo de zero. Calor escaldante a ponto de chegar a 52 a 60 graus durante o dia. Um deserto onde serpentes perigosas existem. Um deserto onde é impossível sobreviver mediante a escuridão. Mas o Deus que é vivo deu para eles uma nuvem de dia para a sombra e uma nuvem de noite para clarear. Aleluia! Esse é o Deus verdadeiro. Glória a Deus! Esse povo andando no deserto que era escravo passou a ser homens apenas chamados para adorar. Somente para adorar. Só que esse povo esqueceram da adoração e começaram a viver no mundo da orgia, no mundo do pecado, porque o mundo do pecado só traz morte. Então Deus decide a chegar até Moisés e diz: Moisés, sobe no monte, Moisés. Lá eu quero dar as ordens para esse povo que eu escolhi, tirei da escravidão e trouxe para o deserto só para me adorar, só para me glorificar. E então Moisés sobe e junto com ele tinha esse homem chamado Oséias, filho de Num, príncipe da tribo de Benjamim. E todas as vezes que Moisés estava em oração, foi dada uma ordem para ele.
Os anciãos seguiram junto com Moisés e Moisés chegou no lugar de ficar aqui. E então o seu moço começou a andar com Moisés e viu o que Moisés fazia. E quando ele estava próximo de chegar onde Deus queria falar só com Moisés, ele deu uma ordem àquele jovem chamado Oséias. Ele disse: Oséias, fica aqui que eu irei adorar o Senhor. E vai para frente. Uma coisa que eu observei em Oséias: foi um jovem obediente e andou na presença de Deus. Ainda que o seu líder estava tardando, ainda que o seu líder estava demorando, mas a ordem foi: ficai aqui. Glória a Deus, aleluia! Vamos entender que precisamos ficar aonde Deus quer. E é aí que Deus vai operar, meus jovens. Porque esse rapaz era jovem príncipe. Vocês têm um poder na mão que vocês estão grande. O Senhor deu autoridade para vocês curar as vidas. É, pastor, é. Assim como vocês hoje é jovem, eu já fui. E eu sei. Cada passo que um jovem sofre. Eu sei cada passo que um adolescente passa. Eu sei. Mas também conheço Deus que, se quiser, e eu da brecha, Ele começa a operar na minha vida. Glória a Deus. E aí vai o bonitão de Oséias aprendendo com o de Moisés. E ele foi vendo todos os trajetos, querido. É preciso entender que para você alcançar a misericórdia de Deus, você tem que obedecer. Aleluia, Deus. Ser obediente. Glória. E para os jovens aqui, o meu conselho é: vocês querem um carrão? Deus dá. Quer uma mansão? Deus dá. Quer uma esposa maravilhosa? Deus dá. Glória a Deus. Porque eu sou prova disso. Você só esperando o meu carrão e minha mansão, mas sou prova disso. Deus dá, querido. Você sabe, um dia, alguém sabe que já viu essa palavra burro? Rude? É o mesmo que burro? Eu era esse jovem, titulado por alguns professores meus, que eu era burro e rude. Mas aí eu, na presença de Jesus, entendi e comecei a estudar a palavra do Senhor. E ela foi enriquecendo dentro de mim e eu comecei a entender o Senhor. E quando eu me acheguei até Jesus, Ele mudou a história. E o professor que me chamava de burro teve que engolir, porque eu disputava com ele algumas questões. Só que aí eu fui crescendo. E eu comecei a dizer para Deus: Deus me dá sabedoria no colégio. Deus me deu, querido. Em 2003, eu fui formado e reconhecido como o melhor aluno da cidade de Juvenília, Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Aleluia, Jesus. Glória a Só que Deus. tinha uma coisa que eu pedi para Deus: eu pedi sabedoria e uma mulher bonita. Eu pedi: Deus me dá sabedoria e uma mulher bonita. E é porque minha esposa não veio hoje, mas é bonita. É linda. É a mulher mais bonita da face da terra. Posso comparar elas como as filhas de Ló. E Deus me deu. É por isso que eu falo para vocês, jovem: Deus pode te dar o que você quiser. Só que tem que estar na presença, em obediência. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E assim foi Oséias crescendo e aprendendo com Moisés. Ele viu a terra abrir e engolir multidões porque não obedeceram a palavra. E ele foi crescendo e vendo como que se anda na presença de Deus. Glória a Deus. E um dia, Deus disse para Moisés: manda espiar a terra. Moisés chega lá para espiar a terra. Será que você teria coragem, jovens? Será que você faria o que esses dois jovens fez no meio de 12? Moisés separa 12 e diz para ele, dá uma ordem para ele: vai espiar a terra. Olhe lá na terra, meu filho. Como que é a terra? Se ela é boa, eu vou chegar no tempo. Se a terra é fértil, se a terra tem gigante, se a terra tem fortaleza, se o povo habita nas montanhas, se o povo habita nas planícies. Ele viu 12. E a Bíblia vai dizer, irmão, que eram 12 príncipes dos céus. Aleluia. 12 príncipes. Aleluia, Um Deus. homem respeitado que carregava o povo israelita. E Deus ordenou que ele fosse espiar a terra. Irmãos, eu imagino esses homens chegando na terra.
multidões, eles começaram a avistar homens grandes. Começaram a avistar homens fortes. Começaram a avistar as montanhas toda populosa. Aí de repente ele chega numa terra que, quando a Bíblia diz que eles dão a olhar, eles começaram a ver um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar ela. Você já imaginou que terra é essa? A mulher mais bonita chegou, viu? Que terra é essa? Eita glória! A terra cheia de cacho de uva. Só que não era um cachinho de uva que você come ali no pé pequenininho, não, irmão. Era caixa de uva, ó jovens, escuta isso aqui. Era caixa de uva que 2 homens precisam colocar no varão para levar. Só que o segredo está no que eles viram. Era príncipe honrado e disse: vai e observa a terra. Quando os nossos olhos estão na terra, a gente vê maldade. Quando os olhos estão na terra, a gente vê o perigo. Quando os olhos estão lá no mundo, a gente só vê derrota. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! E eles viram tudo isso. Os Anak ou os Anaquins, que eram homens altos e fortes. E sobressaía qualquer homem. O máximo que o homem grande dava era o ombro dele. Talvez, será que eu teria coragem de enfrentar esses caras? Eu seria homem de olhar para aqueles homens arrão, olhar para eles e ter coragem de enfrentar? Se eu olhar pelos olhos humanos, eu não tenho capacidade de fazer nada. Mas quando eu olho para Cristo, pode vir o inferno inteiro. Mas agora... Glória a Deus! E eles voltam e dizem, eles voltam talvez cansados, e vai balangando com caixa de roupa, e vai balangando. Quando o povo de Israel viu aquilo, a Bíblia diz que eles se alegraram. Você tem que aprender a contar o segredo de Deus, confiando em Deus, ainda que parece que não tem jeito. Esse é o teu Deus. Para Ele tudo tem jeito. E aí, irmãos? A Bíblia diz que ele reúne com Moisés os 12. E diz: Moisés, a terra é boa. Aí Moisés não tá bom. Então vamos embora dizer para o povo que a terra é boa. Só que aí chegaram os homens lá e diz: povo de Deus, a terra é boa, mas é cheio de gigantes, é cheio de homens fortes, é cheio de altares, é cheio de montanha. Não tem como nós atravessar. Sempre tem um bichileno desse. Sempre tem! Sempre tem alguém que diz: não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que diante de Deus, que para o meu Deus tem jeito. Para o nosso Deus tudo é possível. Glória a Deus, aleluia! Tenha medo, Deus é contigo. A força do Senhor é contigo, não tenha medo. Enquanto Israel, a Bíblia diz que estava chorando a noite toda. Aí chegou 2 homens chamados Josué, ou melhor, Oséias e Caleb, e disse: não chore, a terra é boa, Glória a Deus! é cheia de gigantes. As mesmas palavras que os outros 10 disseram. A terra é boa, é cheia de gigantes, homens fortes, está espalhado por todos os lugares, em multidões. Nós não somos nada, mas o Deus que a gente serve, Ele pode. Glória a Deus! Ele vai nos dar vitória, porque o nosso Deus prometeu que daria a terra prometida. E por ai, decantor é minha soul. O Deus do céu pode na tua vida, irmão. Ele me trouxe para dizer para você que Ele pode. E Ele faz. Ele disse para mim nesta tarde: vamos entrar nos lares e vamos na história. Vamos dar a história do esposo, da esposa, dos filhos, da casa, da mãe. Glória a Deus! Aleluia! Se ele quiser, vai naquele hospital e muda a história. E a Bíblia diz que diante daqueles jovens, Oséias, filho de Nun, príncipe de Benjamim, e Caleb,
A Bíblia diz que o povo então entende e reconhece que o mesmo Deus que tirou o povo lá do Egito, numa praga tremenda, sem imagem. Quem tem medo de sapo aqui? Não vou nem falar pra mim. Aqui dentro. Ela é sapiofobia, uma coisa assim. Quem tem medo de sapo aqui? Só ela? Quem tem medo de rã? Quem tem medo de mosca? Quem tem medo de escuridão? Quem tem medo de ferimentos que não dá nem para ir olhar direito? Querido, tudo isso a Bíblia diz que até as pragas desceu lá no Egito. Não tinha como correr. Todos os lados que você andava tinha praga. Era sapo para todo lado, era escuridão. Outrora era mosca. Imagina que monte de mosca, mas de conta. Mas existe um Deus dos céus que protegia o povo dele. E é o mesmo Deus que está aqui me trouxe para te dizer que Ele está te protegendo. Não te preocupe. Temeaço, fedegueçúpia. Qual o seu nome, minha filha? Micaele, fique de pé. Aleluia. Assim diz o Senhor para ti. Como assim? Você não é especial se eu te escolhi, Rabaia? Aleluia, Deus. Eita glória. Como assim ninguém te vê? Ele está dizendo, eu estou te vendo, minha filha. E estou te guardando, te escolhendo, preparando a tua história. E você verás, diz o Senhor. Aleluia. Não te preocupe não, um dia eu tive medo. E eu não entendia de nada, mas Deus me deu a misericórdia. Aleluia, Deus. E hoje eu entendo que quando eu estou com Ele, Micael, a vitória é grande. Ele diz, não te preocupe com a tua casa não, eu estou cuidando. E lá vai aqueles dois jovens. Preocupa não, irmão, começar o repertório, pode deixar. Aleluia. Estou sentindo a glória do Senhor. Ei! Ai, 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 ai. E lá vai então Josué. A Bíblia diz que quando aqueles meninos vão sair para espiar a terra, quando eles estavam saindo da terra, ele vai lá, pega o menino chamado Osés, filho de um príncipe da tribo de Benjamim, e diz assim: a partir de hoje tu serás chamado Josué, que quer dizer salvação. Glória a Deus. O Deus salva. Osés é salvação. Josué é Deus salva. Olha o nome que Moisés fez para esse garoto. Príncipe jovem. Jovem como você. E então titulou o nome desse rapazinho aí. Só que aí, irmãos, todos os 10 que foram junto com esses dois meninos e todo o restante de Israel, todos eles que saíram do Egito, morreram. Salvos que nasceram lá no deserto, o restante morreram todos. Por quê, pastor? Porque foram desobedientes. Inclusive, o homem chamado amigo de Deus morre lá no deserto. Porque, irmão, eu não vou julgar vocês. Se lá dentro da sua casa o teu filho não trabalha, já é muito. Eita glória. Há um Deus que cuida de você, irmão. Aleluia. Está preocupado com o quê? A Bíblia diz que Ele é um Deus bem presente na hora da angústia. Está preocupado com o quê? Deus. E aí, irmão? Jesus é muito lindo. E a Bíblia diz que na certa feita o povo estava com muita sede e começaram a gritar por Moisés. Moisés, nervoso, e disse: por acaso eu sou Deus? Vocês querem água? Pá! Bate na rocha e dá água para o povo. Mas quando ele bate na rocha, aí ele perde a essência de Deus. Porque Deus queria que ele ouvisse a voz de Deus, dobrasse o joelho como todas as vezes ele fez e disse: Pai, abençoa o povo e te alcance na rocha. Às vezes Deus te dá o poder para você fazer o bem e você não pergunta para Deus se é a hora de fazer. Às vezes, jovem, você tem tanta oportunidade de fazer o bem e você não faz.
Às vezes, jovem, Deus te dá tanta oportunidade de você pregar no colégio, no trabalho, onde você estiver, e você não prega. Às vezes você é crente aqui, não é crente lá. E Jesus está dizendo: santificai-vos! Porque a presença de Deus é muito linda. Eu sou a morada do Espírito. E do tempo do Espírito não tem sujeira. Tem que estar limpo, tem que estar cheiroso. E a Bíblia diz: Moisés, sobe aqui, Moisés, vem cá. Leva Moisés lá para o monte. E disse: olha a terra que eu ia te dar. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés, irmão, imagina a dor do coração deste homem. Suportou todas as dores, todos os ofícios dos seus irmãos ali. Mas naquele dia, irmãos, que aqueles dois jovens, Caleb e Josué, se levantou para dizer para o povo que o povo era grande e forte, mas que Deus que prometeu ia destruir eles. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vou matar todas essas pestes desse povo. Mas aí é onde entra você, onde entra eu. A Bíblia diz que é o mais forte inimigo. Porque quando você ama o seu inimigo, a Bíblia diz que vem uma brasa de fogo sobre a minha cabeça. E se eu tiver fome, eu dou ele de comer. Se tiver sede, eu dou ele de beber. Porque, meu irmão, fazendo isso, eu vou tirar as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Cada vez que te maldiçoa, Deus te abençoe. Cada vez que vem mal contra ti, derrama em bênção. Cada vez que o inimigo chega até você, pega comida, você dá comida. Porque isso é o amor de Cristo. Glória a Deus. Oi, irmão. A Bíblia diz que Moisés chega no monte, olha tudo, vê aquela beleza. Talvez aquele cacho de uva que os homens tiveram que levantar os dois para poder chegar lá. Ele diz: é, Deus, tá bom. E ali a Bíblia diz que ele mostra. E agora? Quem vai guiar o povo? Se o teu pai e a tua mãe morrer, se o teu filho morrer, quem vai guiar a tua casa? Mas se você está na presença de Cristo, sabe que Deus vai te ajudar a guiar isso. Se você está na presença do Senhor, o Senhor é contigo e a vitória vai vir. Aleluia. E aí Deus chega até Josué, sabendo do coração daquele homem. Dos que saíram do Egito, 60.000 homens. Só 2 homens entraram na terra prometida, chamado Caleb e Josué. A Bíblia diz que Deus parece a Josué e diz: meu filho, Moisés morreu. E eu estou te escolhendo para guiar este povo e levar eles até onde eu prometi, a terra prometida. Aí você pega aí sua Bíblia, querido. Josué, capítulo 1, verso 9. Olha só o que Deus disse para este homem. No primeiro versículo do capítulo 1. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disse-te agora: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Escuta isso, irmão. Todo lugar que pisar, fala assim comigo: todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Esse mesmo Deus que prometeu a Moisés, prometeu para mim, prometeu para você, que nós temos a terra prometida, o céu. O céu, mais nada que é isso, o céu. Aí ele vai dizer no versículo 9, mais forte aí. O versículo 9 vai dizer: Josué, esforce, seja corajoso, tem de bom ânimo. Eu, Senhor, sou contigo. Você não precisa de mais ninguém, você precisa da presença, você precisa da graça, você precisa da vitória. Só isso. Só precisa da bênção do céu.
Você só precisa da graça do Espírito Santo. Só que existe uma coisa no tempo que vocês escolheram, talvez vocês não sabiam da história desse moço tão importante. Vai, viado. Aí que eu entro no tempo dizendo para você. Lá no versículo, no capítulo 3, verso 5, vai dizer: Moisés chamou o povo e disse: santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Oh, aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que Josué pega o povo e leva para pertinho do Jordão. E naquele dia, o Jordão estava com a maior enchente que ele teve. A Bíblia diz que a enchente era tão grande. Lê a Bíblia, irmão. Eu não posso descrever toda para vocês. Mas a Bíblia diz que a enchente estava por cima, tanto que pegava sobre as árvores. Ô irmão, chegar diante do rio, olhar para ele, cheio, barrento, sujo, corrente, e olhar para o povo que está atrás de você que precisa atravessar. Se você não for um homem, uma mulher, um jovem de caráter, você para. Mas aprenda a confiar no Deus que tu tem. Aprenda a estar com o Senhor. Glória a Deus. Seja santo. Santifica. Pastor, eu preciso disso. Santifica. Pastor, eu preciso daquilo. Precisa primeiro da santificação. Jovens, vocês são tão importantes para a face da terra. Glória a Deus. Mas tão importantes. É por isso que a Bíblia diz que vós sois fortes. Sabe por quê? Você não tem filho para dar de comer ainda. Você não tem esposo nem esposa para dividir a sua atenção. É só para ele. Só que a Bíblia diz que nós somos um templo. Vocês são os templos da morada do Espírito. Não permita que ninguém invada o templo de vocês com as mazelas deste mundo. Não permita que alguém diz para você que as coisas do mundo são boas, porque você já sabe que é boa. Mas essas coisas boas me conduzem ao inferno. A vida no mundo é fácil. Mas essa facilidade um dia vai acabar. Nós vivemos num mundo, querido, onde existem duas portas, jovens, duas. Uma porta estreita é a porta que você está com Jesus. Aí você passa pelos espinhos, pelas tentações, pelas provações. Mas um dia essa porta que você vai andando com todo o sofrimento e dizendo: Jesus, segura minhas mãos, Jesus me ajuda a vencer, Jesus me ajuda a chegar. E um dia essa porta você vai chegar e ela vai se alargar e Jesus vai dizer para você: filhos, entra no gozo do teu Senhor. Aí haverá paz e alegria no teu coração. Mas se você escolher a porta larga é essa, pastor? É o caminho da perdição. As drogas é boa, o álcool é bom, o pecado é bom, mas não te leva para os céus. Destrói a sua vida, destrói a sua casa, destrói a sua família. Se você, meus jovens, estão no colégio, então se envolvendo, não se envolva. Se envolva com a presença de Cristo, anda como um servo de Deus, porque você é o comando para salvar eles, porque Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. Então é hora de nós abrirmos a mente de outros para ser salvos. Porque essa porta larga, um dia ela vai fechar lá na frente. E quando você tentar voltar, não tem mais jeito. Tem que estar santificado. Na presença do Senhor tem que estar santo, tem que viver a santidade. E a Bíblia diz: vamos jejuar, vamos orar, porque amanhã Deus vai fazer as maravilhas. Não precisa ser só crente não, irmão. Você tem que ser crente que ora, crente que jejua. Eu fui jovem como eles. Como esse príncipe Josué, eu fui jovem. Mas eu jejuava, eu orava, e hoje já estou em meia idade, e continuo orando, jejuando, consagrando, porque a própria Bíblia diz
Há caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E se o demônio aparecer para você, o que você vai fazer? Correr? Não, você vai usar a autoridade que Deus te deu. É por isso que precisa santificar, adorar, jejuar e buscar. Para chegar no céu é com força, irmão. Tem que se levantar e orar mesmo. Tem que buscar a sabedoria do alto. Porque ela purifica o meu coração. A Bíblia diz: examinar a Sagrada Escritura dia e noite. Porque julga ter nela a vida eterna e é ela que testifica do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse povo ora, irmão, jejua. Mas acho que deveria ter uns medrosos que olhavam para o rio e diziam: meu Deus, como é que a gente vai passar esse rio? Mas quando você jejua e ora, a tempestade vai ficar pouco. Quando você olha para os céus, diante da tempestade, você vai dizer: tempestade, há um Deus do céu maior. Tempestade, há um Deus do céu mais forte. Eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Eu vou vencer, porque o sangue do Senhor é sobre mim. Glória a Deus, aleluias. E você vai vencer. O Senhor me trouxe para dizer para vocês, jovens: vocês vão vencer. E nunca deixe, escute isso, filho meu, nunca deixe alguém dizer que você não tem valor. Porque lá na cruz do Calvário alguém morreu por ti, vivendo a vida, dizendo: eu estou morrendo para te dar vida. As pisaduras que estão no meu corpo, estou tirando de vocês. Todos os machucados que eu sofri por vocês. Todas as calúnias e difamações, sem eu ter culpa nenhuma, sofri por vocês. Então toma posse da vitória de vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quem cai no mundo, irmãos, o mundo machuca e bate. Mas quem cai na cruz, o Senhor recebe vitória. E a Bíblia diz que o povo jejua e ora. E Deus disse que quando terminou a consagração, Josué, imagina eu, Josué. Josué começa a mandar o povo marcha. Pega a arca do Senhor. Pega os obreiros da arca do Senhor e diz: vai. Imagina, irmãos, aquela arca linda, maravilhosa, cheia de poder de Deus. Aí vinha o povo. Quando ele chega perto dessa caixa, ele olha para as águas. Estava sobre as árvores, a correnteza batia. Mas a arca foi chegando. E a Bíblia diz que os homens que levavam a arca foi chegando. Enquanto a Bíblia diz que eles estavam em pé, na borda da água. A água faz assim: todo o Jordão. Toda a água do Jordão. A Bíblia diz que a correnteza ficou da direita e da esquerda. E abriu-se um vagão seco para o povo passar. Porque esse Deus é o Deus que pode, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Esse Jesus é muito lindo. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que eu acredito no meu Deus. Aleluia. Porque é uma daquela pequenininha desse Brasil que a gente roda. A gente já viu Deus fazer de tudo. Já vimos de tudo, irmãos. Jesus pode. A Bíblia diz que o Jordão rasga assim, ó. O povo passava assim olhando. Eu vejo o povo olhando para a correnteza de um lado, olhando para a correnteza do outro e dizia: Santo, 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 Santo. Sabe por quê? Porque Deus havia prometido, e o que Deus promete, Ele é Deus para cumprir. É Deus para cumprir, irmão. Você só precisa entender que para Deus cumprir, eu preciso estar santificado. Sem santificação, não tem como chegar no céu. Não tem como. Os que tiverem fé, Jesus vai curar agora, amém? Glória a Deus. Pastor, não permite oração. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu peito ou sobre a sua enfermidade. Ó, pastor não costuma perder a oração, não.
Porque a Bíblia diz que o sinal seguiria os que creem, e eu creio. Ele pode curar. Se tiver um teu enfermo for no hospital, pode orar por ele lá, Jesus vai curar. Ele pode. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, aqui está o teu povo diante de ti, Senhor. Uns estão com o coração ferido, outros estão com a alma angustiada, outros já chorou tanto, Deus, mas chegou a tua presença neste lugar. O teu Espírito é inefável, é infalível, é poderoso, Deus. E nesse momento, Jesus, eu clamo por estas pessoas e dou ordem a todo espírito de enfermidade. Saia em nome de Jesus Cristo agora. Saia toda dor, saia toda artrite, toda face. Vai dele a minha filha, chorobosa, da areacha. Vai pedir da sua. Saia, 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 saia. Saia e desça a glória do céu e entra a casa. Entre minha fé, candoeira, show. Desce Jesus, desce Jesus, desce Jesus. A voz dele candaraia, show, ai, ai, Deus. Vai curando os hospitais, Senhor. Vai entrando nos lares, Espírito Santo. Aquelas pessoas que dizem, Deus, fala comigo. Eu libero uma palavra de restauração no teu lar. Eu libero uma palavra de cura. Eu libero uma palavra de restauração. Espírito Santo vai curando. Espírito Santo restaura com o poder do teu Espírito. Faz, ó Deus, o teu milagre. Enche, 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 enche. O fogo está descendo, irmão. Ai, 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 enche de camarada. Eita, raia da súbia. Eita, raia súbia da reação. Sopra Deus, sopra Deus. Recebe, 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 recebe. Oh, pedai a fé. Eu sinto a glória de Deus descendo. Recebe, recebe, recebe. Toma posse, irmão. Toma posse. O Espírito Santo está passeando nesse lugar. Eu vejo o Santo Espírito descendo. Eu vejo o Senhor renovando. Eu vejo o Senhor batizando. Recebe. Glória a Deus. Ai, caramba, da Xerinha, Marcos. Eita, glória. É fogo. É fogo, Jesus. É fiel Deus. Aleluia. Aleluia. Se no nosso meio tem alguém com algum problema no corpo, toma posse do movimento, do movimento em nome de Jesus. Aonde estava dando, pode tocar aí, Jesus curou, eu sinto. Toma posse da tua vitória, testemunha pro teu Deus. Eu sinto o Senhor operando muitos sinais aqui. E Deus disse que no hospital, eu não sei quantas pessoas estão pedindo lá no hospital. Ele disse, eu estou visitando, o meu Espírito vai fazer a obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o seu nome aqui? Parece que você já está fazendo faculdade. Você tem um desejo grande de fazer. E o Senhor testifica na minha presença, minha serva. Porque eu vou enviar o socorro da direita e da esquerda. E darei a ti a condição para você fazer aquilo que tem no seu coração, diz o Senhor. Ele diz que é o Deus que te guarda de frente e de trás. Não te preocupe. Nunca será menor, sempre será exaltada por Ele. Ele só diz, fica na minha presença. Estou preparando o teu caminho. Para que você saiba que eu sou Deus. Vou te visitar esta noite. E vou realizar o sonho que tu me pediste. Aleluia. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui, querido? Eu quero conhecer essa pessoa que está afastada. Porque já fui no mundo um dia. E o mundo dói e leva para o inferno.
Mas Papai do Céu, Ele traz vida com abundância e alegria. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Eu quero te conhecer, não quero te perturbar, não quero te conhecer. Levanta a tua mãozinha aí. Se tiver alguém afastado, pastor, eu estou fraco, estou desanimado. Deixa o pastor te conhecer, eu quero orar por você. Eu quero orar para Papai do Céu fazer um milagre. Papai pode todas as coisas. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. E Ele derrama a unção, a graça, o poder e Ele aviva a obra. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus. Eu estou muito feliz com a presença do Espírito. Ele é muito lindo. Ele que guarda, Ele que purifica, Ele que transforma. Eu sou o Deus que enxuga as lágrimas, filho. Ai, 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 ai. A tribulação foi grande, não foi? E eu vejo. Mas Ele disse que sou o Deus que te sustento. Eu ouvi a tua oração. Estou dando basta, porque sou Deus que mato. Jesus visita ela agora na unção da cura, Pai. Recebe todo o lar dela. A petição que ela te fez, Deus, toma nas tuas mãos e faz o teu milagre na vida dela, Jesus. Esse é o Deus que te unge. Esse é o Deus que te guarda. Esse é o Deus que possa todas as coisas. E Ele diz que tem ouvido a tua oração. Da tua terra é de muita esperança. Eu quero ministrar sobre a vida da unção, Pai, agora. A mesma unção que o Senhor descesse sobre mim um dia. Batizando o renovador e trazendo graça e poder. Lá em Tessaia, subindo, glória chaga. Adalerim, glória somente cachaias. Ela mania suribiniaia, velhas. Eu vejo uma unção do Senhor descendo sobre ti. Tu poderia me achepias. Tu poderia sai cantar emanas. Ele disse dessa pela madrugada porque eu tenho um poder de unção. Ele disse a palavra que tu me pediste, estou descendo nesta noite e te visitando. E te enchendo de conhecimento da minha palavra. Que glória, diz o Senhor. Glória de minha charabandias. Ai, deixa eu tomar posse. Recebe, recebe em nome de Jesus. Ei, devem cantar amados. A porção dos céus. Isso, Jesus. Toma ela, Pai, da cabeça na ponta dos pés. E incendeia. Não olha para mim na igreja, só olha para os céus. A unção de Deus tem para ti também. Alabanalás. Tu pedirás, sereca labanaias. Aiarim, xaraga de gaçaia. Ei, saída, eita, Jesus! Ai, 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 ai. Obrigado, meu Deus! Ai, 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 ai. Me deixa minha glória, sim, levo sua glória. João Paulo Fernando. Aleluia. Também faz olho para mim. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão.
passo de morte que tu viveu. Mas tu está aqui para que saiba que a glória do Senhor, o nome do Senhor é para ser honrado. Ele está dizendo que ele te trouxe aqui hoje. Eu não sei se tu congrega aqui, mas ele disse que te trouxe aqui hoje para te ungir, te capacitar e dizer: não saia da minha presença, porque se sair, fogo do céu descerá sobre ti e exterminará a tua vida sobre a face da terra. Porque tu sabes o projeto que ele te mandou e ordenou fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que dera subir e caia. Todos os demônios que o perseguiam, todos os demônios que o destruíam, todos os demônios que fez todos os laços contrários, em Vadefai. Hoje o tu basta, diz o Senhor. Te capacito de uso para ser liberto e cheio. Toma a presença todos os espíritos das trevas. E é o som do Senhor. Canaia séria que unge. É só o que Deus faz, irmão. É por isso que eu sou feliz com Jesus. Ele faz isso. Pode deixar, irmão. Pode deixar ele falar com Jesus um pouquinho aí. Canta, irmão. Canta. Pode cantar que Deus está fazendo um renovo aí. Oh, aleluia. Eita, Deus. Se eu pudesse parar, eu já tinha parado, irmão. Você mandou eu dizer. Aleluia. Então deixa ele agir aí. Deus, glória das glórias. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. Deus, glórias. Enche-me até que me sejas de sorte.